passar. Tá bom? O Pedro acabou de chegar aí. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de papéis de trabalho, né? Vamos dar uma noção aí para que serve o papel de trabalho, o que é o papel de trabalho, e depois, na sequência, vamos trabalhar uma NBCTA que fala sobre documentos de auditoria, tá? Eu vou pedir para vocês depois visitarem também o livro de auditoria do Marcelo Cavalcanti, que fala também o capítulo 4 sobre papéis de trabalho, tá? Então a gente vai aí ter uma boa... Ah, Júlia, nós só voltamos para o Zoom porque hoje eu queria fazer uma atividade com vocês, dividindo vocês em grupo, tá? E aí o Zoom, ele tem uma ferramenta que eu consigo transferir vocês automaticamente dessa sala que nós estamos para a sala dos grupos, tá? E aí vocês vão lá, trabalham em grupo e a gente trabalha remotamente aí por isso, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio bacana aí. E aí lá no grupo vocês podem abrir o microfone, vocês conversam entre vocês, né? Eu não vou estar presente lá, eu só passo nos grupos para visitar, para ver se está tudo ok, mas aí vocês trabalham independentemente, tá? Por isso que eu optei em trabalhar com o Zoom, que essa ferramenta aí é bem bacana. Eu estou dando aula na pós, né? Boa noite, Pedro. E semana passada eu fiz uma atividade com eles, ficou bem bacana aí essa ferramenta, tá? Por isso que nós voltamos para o Zoom na aula de hoje, ok? Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pela Tudo bom? participação. Professor, eu acabei de entrar aqui na sala. Você pode repetir o comecinho, por gentileza? O que é para fazer? Não, ainda não é para fazer nada não, só dei umas boas-vindas, né? E estamos aí iniciando Ah, nesse momento, tá? fechou, tranquilo. Beleza, Vinícius. Bom, vamos falar então do papel de trabalho. Qualquer dúvida, angústia, é só colocar no chat aqui, tá? Eu vou respondendo. Se vocês quiserem contribuir, participar, eu agradeço aí que a aula fica mais bacana quando vocês participam. Aí eu consigo produzir mais aí, né? Do que só eu falando e etc. Tá bom? Bom, então vamos falar de papéis de trabalho. Então, para entender, né, o papel de trabalho, nós temos o seguinte, ó. O auditor, ele não tem posse, ele não se apossa de documentos originais, registro ou contas do razão para apoiar suas descobertas. Ou seja, quando ele vai, o auditor independente, vai fazer auditoria, ele não pode ficar com a documentação do cliente, né? Ele não pode ficar com os documentos originais, né? Ele não pode dizer assim, ah, deixa eu ficar com essa nota fiscal aqui, né, para fazer as suas evidências, tal, tá? Como ele não pode se apossar disso, ele tem que trabalhar obrigatoriamente com documentos próprios, né? Que nós chamamos esses documentos próprios aí de papéis de trabalho em auditoria, tá? Então, aí ele trabalha com documentos e registros que pertencem à área ou entidade que está sendo auditada, não podendo, desta forma, utilizá-las como parte dos seus papéis de trabalho. Então, ele verifica o documento, mas tudo ele registra nos papéis de trabalho de auditoria, tá? Então, são os papéis de trabalho que vão dar base, vão dar sustentação para o parecer do auditor, ok? Por quê? Porque ele não pode ficar com os documentos. Então, o que ele faz? A metodologia utilizada é: vamos trabalhar com papéis de trabalho próprios da auditoria, tá? E aí tem alguns padrões, né, de papel de trabalho para cada tipo de auditoria, né? Tem papel de trabalho eletrônico, né? Tem várias metodologias. O intuito nosso aqui é conhecer, ter uma noção desses papéis de trabalho e saber mais ou menos como funciona, tá? Então, ó, assim, o único registro de suas análises e conclusões são os papéis de trabalho que devem ser preparados de preferência na própria entidade ou área auditada. Então, normalmente, né, a auditoria ela tem uma salinha, né, onde ficam os auditores independentes, né, durante a auditoria, e esses papéis de trabalho eles são preparados na própria empresa, na própria salinha onde eles estão. Então, ele faz a entrevista, vai lá, anota no seu papel de trabalho, ele pede documentação, né, faz avaliação, faz relação cruzada, e trabalha os papéis de trabalho, então, na própria companhia, ok? E o papel de trabalho, ele é
específico da auditoria. Ok? Quais são as características desses papéis de trabalho? Então, ó, todos os passos executados devem ser anotados nos papéis de trabalho. Tá? Porque, ou seja, a evidência que o auditor tem para poder depois, né, numa conclusão de parecer, né, ou se tiver um ponto de auditoria e a área que está tendo ponto quiser mais informações sobre, o auditor tem que mostrar essas evidências. Tá? Então, tudo que ele faz, ou todos os passos executados, ele vai registrar no papel de trabalho. Nós vamos ver que tem vários, né, tipos de papel de trabalho. Né? Então, todo e qualquer fato é anotado nesse papel de trabalho. Então, se ele fez uma reunião, tem lá a ata de reunião, tem o memorando. Se ele fez uma conciliação, essa conciliação é registrada através dos papéis de trabalho. Né? Se manda a carta, né, para fornecedor, para confirmação de valores, tudo isso é registrado nos papéis de trabalho. Então, ó, por exemplo, se uma soma de determinado registro foi efetuada, o fato deve ser anotado nos papéis de trabalho, bem como observações se foram ou não encontradas irregularidades. Né? Então, como o auditor ele faz auditoria, né, por amostragem, ele pode pegar lá um caso e vamos ver se essa soma aqui está batendo, né? E aí ele faz a soma, ou se for uma memória de cálculo, ele faz a memória de cálculo, tá? E ele registra tudo isso no papel de trabalho. Ó, foi feita essa soma, e o valor bateu, o valor não bateu, está regular ou está irregular. Tá? Essa anotação deve ser conservada como prova de que o auditor fez efetivamente o trabalho. Então, é uma evidência de que ele fez o trabalho por amostragem, qual foi o trabalho que ele fez por amostragem. Tá? As perguntas feitas pelo auditor no transcorrer do trabalho, ou dos trabalhos, né? Bem como as respostas recebidas devem ser também registradas nos papéis de trabalho. Então, o auditor, às vezes, né, ele quer confrontar, né? Então ele conversa com um analista, depois ele vai no supervisor, tenta confirmar aquela informação que o analista falou para ele, né? Ou seja, ele faz entrevistas, ele conversa, ele tem, às vezes, um questionário, né? Ele usa esse questionário, tá? E tudo isso é registrado, tá? Dizendo que ele fez a pergunta, o que o usuário ou quem está sendo auditado respondeu, tá? O mais importante na sua elaboração é que ele atenda aos objetivos de auditoria e seja autoexplicativo, tá? Ou seja, tem toda uma técnica, né, para se fazer esse papel de trabalho, tem toda uma metodologia, tá? O importante é que essa metodologia, esse papel de trabalho, ele atenda esses objetivos da auditoria e que seja autoexplicativo, né? Não seja um negócio muito cheio de códigos que ninguém entende nada, só o auditor entende, tá? Porque no caso, né, de se verificar se a auditoria foi feita corretamente ou qualquer problema que tiver, um outro auditor pode verificar os papéis de trabalho, né? Checar isso, confirmar a informação ou não confirmar. Tá? Então, basicamente, as características dos papéis de trabalho são essas. Tá? Ser objetivo e ser também um pouquinho autoexplicativo. Tá? E dentro das características também, o que o papel de trabalho vai nos mostrar ou vai identificar. Tá? Então, ó, evidências das verificações. Então, no papel de trabalho, o auditor vai evidenciar tudo que ele verificou. Né? A gente sabe lá que tem a auditoria do ativo, a auditoria do imobilizado, a auditoria do estoque. Né? Todas as evidências que o auditor selecionar, buscar, né, ou trabalhar para confirmar ou não o parecer, vai estar no papel do trabalho e a gente consegue verificar essas evidências. O estoque está com uma diferença e está aqui a evidência. O conta-caixa está tranquilo, está dentro das normas, está seguindo as regras e está aqui a evidência. Tá?
Então, no papel de trabalho é onde ele vai evidenciar, verificar as evidências, tá? Exigências do papel de trabalho, tá? Então, a gente vai ver aí na sequência, né, que tem umas exigências, o mínimo, né, que tem que ser registrado no papel de trabalho. A NBC, que nós vamos trabalhar hoje, vai dar um pouquinho dessas regrinhas de exigências, tá? Outra característica que existe no papel de trabalho é que ele é codificado, né? Então, existe uma codificação, porque os papéis de trabalho, eles têm que ser relacionados, né? Então tem o papel de trabalho do ativo. Então, o ativo normalmente está relacionado com, né, um ativo mobilizado, vamos dizer assim. Está relacionado com compras, né? Está relacionado com controle do imobilizado. Tá? Então, para a gente fazer esse cruzamento e fazer essa relação, se trabalha com codificações. Tá? E essa codificação também serve para padronizar os papéis de trabalho. Tá? Outra característica que nós vamos encontrar nos papéis de trabalho, né, é a propriedade do papel de trabalho. Então, no papel de trabalho tem que ser identificado qual é a empresa que está sendo trabalhada, qual é a seção, qual é o departamento, tá? Registrar isso no papel de trabalho para a gente identificar, ó, esse papel de trabalho como propriedade é da empresa tal, foi feito no setor tal, com as evidências tais e assim por diante, tá? Vamos então passar por cada característica dessa e tentar entender um pouquinho aí como o auditor vai preparar esse papel de trabalho, tá? É claro que aqui são regrinhas básicas, né, superficiais. Cada empresa de auditoria, né, vai trabalhar mais pesado ou menos pesado isso, tá? Dependendo do porte da empresa, dependendo do que está sendo auditado, né, dependendo do tamanho também da auditoria, né, dependendo dos envolvidos nesse processo, ok? Mas o que a gente vai trazer aqui é, de modo geral, é assim que é apresentado, ou são essas as características dos papéis de trabalho, tá? Bom, nas evidências da verificação. Então, para indicar a natureza e amplitude das verificações, o auditor utiliza-se de TICs, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar em TIC, né? A nossa área usa muito, né? Em conciliação, né? Que é esse sinalzinho que está aqui em frente, né? Ticar, né? Conciliar, ticar. Então, a auditoria também utiliza, né? Se for papel de trabalho eletrônico, né? O próprio papel de trabalho eletrônico, ele traz aí os TICs. Eu não sei se vocês já viram. Alguém já teve a oportunidade de ver um papel de trabalho? Luciano, né? Acho que é da área de auditoria, mas não sei se vocês já tiveram um contato com papel de trabalho, tanto papel mesmo, né, físico, ou eletrônico. Alguém já teve essa vivência, essa experiência? Ninguém, não? A Júlia, não. Andressa também não. Também não. Gisele. O Rick também não. Beleza. Eu vou ver se eu consigo. Eu lembro que um colega auditor, acho que tinha um demo, né, um demonstrativo, né, de o papel de trabalho eletrônico, né. E aí tinha lá os sinais de tique, né, que é positivo, e aí tinha tique vermelho, azul, né, colorido, tá? Se for feito à mão, né, que hoje normalmente não se faz o papel de trabalho à mão, né, porque a gente tem várias ferramentas eletrônicas, né? Mas na minha época, quando os auditores faziam isso no papel de trabalho mesmo, né, ele fazia o tique com lápis de cor, né? E nas cores, né? Vermelho, azul, preto, tá? Então o tique ele é característico, né, de dizer, ó, tá ok, né? Dá uma ticada aí, né?
Então, o auditor, né, para fazer essas verificações, né, utiliza-se de tics. Tá? Ao pé da folha de trabalho, ele indicará o significado de cada sinal. Então, ou seja, nós temos uma legenda, né, para cada sinal. O eletrônico também não é diferente, né? O tique vermelho significa alguma coisa, o tique azul significa alguma coisa, né? O X é outra. Tá? Para esses sinais deve ser utilizado marcações, né? Preferencialmente em vermelho para chamar atenção. Tá? Então, onde nós temos lá, onde eu quero chamar atenção dentro de uma auditoria do estoque, por exemplo, né? Então, eu faço o tique em vermelho, coloco a observação, coloco a legenda. Tá? Os sinais devem ser padronizados, ou seja, devem possuir sempre o mesmo significado. Tá? Então, foi o que eu disse. Professor, Opa, pode falar. eu queria tirar uma dúvida. No caso de empresa, instituição financeira, banco, geralmente fazem uma auditoria, geralmente acho que a externa faz a auditoria, aí fazem um memorando, não é que chama? Isso, também tem um memorando. Isso. Que a gente vai Aí vai ver. direto para o Bacen, certo? Isso. O memorando ele é um documento interno, ele não vai para o Banco Central, tá? O Banco Central vão algumas informações, porque o memorando, o parecer vai, né? O memorando faz parte do papel de trabalho para ele emitir o parecer. Então, o documento final mesmo, vamos dizer assim, né? É o parecer da auditoria. Então, no parecer ele vai dizer tudo que ele viu, tá? E o memorando é o detalhe, né? É o detalhe do serviço de auditoria. Tá? Então, o que vai para o Banco Central não é o memorando. Tá? O memorando faz parte da documentação. Ok? Mas bacana, o Matheus aí pelo menos já conhece aí que existe um tal de memorando, né? Que a gente vamos ver se a gente consegue trabalhar isso na atividade que vocês vão fazer. Tá? Então, esse papel de trabalho, né, é um documento interno da auditoria, né? Onde ele vai, nesse caso aqui, evidenciar as verificações. Então, ele vai ticando, vai dizendo o que ele fez, como ele fez, tem um memorando, né? A gente vai ver mais à frente quais são, né, os tipos de papéis de trabalho, o memorando é um deles. E aí a gente pode até detalhar, depois vocês vão fazer uma apresentaçãozinha, né, dos papéis de trabalho, vocês podem até dar ênfase para um tipo ou outro de papel de trabalho. Tá? Então, esse papel de trabalho ele tem que ser padronizado, né? Foi o que eu disse lá, né? Como ele tem que ser de autoexplicativo, né? Então nós precisamos padronizar. Eu não posso, um auditor usa o tique azul para uma coisa, outro auditor usa o mesmo tique azul para outra coisa, né? Então eu preciso ter um padrão. Sempre que eu tiver um problema vai ser um X, então utiliza o X, ou vai ser uma marca lá que o próprio auditor vai definir, tá? Mas o importante é na verificação das evidências, né? Ou nas evidências do que foi verificado, utilizar essa padronização para que depois a gente consiga ler no futuro, né? Porque eu vi que a maioria não teve ainda o privilégio, né, de ser auditado ou de participar de auditoria, né? Vocês vão ver que é muito papel de trabalho, né? Porque é muita verificação dependendo do tamanho da empresa, é muito documento, né? Então, se eu não tiver um padrão, se eu não tiver uma metodologia de trabalho ou um papel de trabalho autoexplicativo e objetivo, se perde aí no meio de tanto documento, tá? Outra característica é a exigência dos papéis de trabalho. Então, o que se exige no papel de trabalho, né? Ele deve ser completo, esclarecedor e conter todas as informações necessárias. Ou seja, o papel de trabalho, como ele fala, como o próprio nome diz, né, é o papel de trabalho. Então lá eu tenho que ter todas as informações necessárias. Ser completo, não dá para ficar reduzindo, tá? Então, se for para verificar uma conta contábil, né, uma conciliação, né, ou um estoque, que se faça a verificação, que se faça a escrituração do papel de trabalho de uma forma completa, esclarecedora, para dizer assim, se tem algum problema, deixa claro onde está o problema,
Se não tem problema, deixa claro que não tem o problema. E coloque todas as informações. Se fez uma entrevista, coloca lá. Se fez uma conversa, coloca lá. Se achou uma evidência, coloca lá. Tá? Então, isso é uma exigência, é obrigatório, vamos dizer assim, que o papel de trabalho seja completo, esclarecedor e que contenham todas as informações necessárias. Outra exigência do papel de trabalho deve conter referências cruzadas. Tá? E o que é uma referência cruzada? Já ouviram falar em referência cruzada? Alguém já ouviu falar? O que é uma, pelo nome, né? O que vocês imaginam ser uma referência? Referência, ó, referenciar, cruzada. Porque essas dicas é importante, né, para vocês que vão depois executar. Isso, você não colocou, é quando a gente vai cruzar as informações, né? É isso mesmo. E não só para o papel de trabalho, né, mas para o nosso dia a dia, né? É bacana fazer uma referência cruzada. Se você estiver fazendo uma conciliação, né? E tem uma conta que normalmente a contrapartida dela sempre é a mesma, né? Vamos dar um exemplo aí, ó, todas as contas que são provisionadas, né? As contas e despesas que são provisionadas, né? Se ela é provisionada, né? Eu vou debitar a despesa e a contrapartida vai ser lá na conta de provisão, que pode ser um contas a pagar, despesas a pagar, tá? Então, uma referência cruzada é você colocar, ó, todas essas contas aqui, a origem vem daquele outro papel de trabalho. Então, se eu estiver fazendo um papel de trabalho de despesa, uma referência cruzada é, ó, as provisões são todas nessa conta aqui, né? E a gente pode verificar, né, se tudo que está provisionado aqui apareceu nessa conta aqui, ou se foi direto para o caixa, tá? Então, a referência cruzada, né, é isso. Normalmente é dada com uma letra, um sinal, né? Então, eu coloco aqui a letrinha A, né, se refere àquela outra conta, então coloca-se um código. Então, a informação em um papel pode estar relacionada com outra em outro papel. E às vezes eu posso estar falando da mesma coisa, né? Tanto no papel A como no papel de trabalho B. Então, eu faço essa referência. Ah, conforme citado no papel de trabalho XYZ, né? Referência cruzada é mais, vamos fazendo uma analogia, né? Não é bem assim, mas é mais ou menos assim, né? É igual nós vemos na legislação, nas NBC, né? É feito conforme artigo tal da lei tal, né? Então está fazendo uma referência cruzada. Ó, isso aqui também foi falado lá no artigo tal da lei tal. Okay? É fazer uma referência desse assunto, referenciar outro assunto, né? No papel de trabalho é a mesma coisa, né? Se eu estou fazendo o papel de trabalho de estoque, estoque envolve compras, estoque envolve custo da mercadoria vendida, o estoque envolve devolução, né? Então, se eu estiver fazendo o papel de trabalho de estoque e também estou trabalhando lá o papel de trabalho de compras, às vezes vai ter uma referência cruzada dizendo, ó, lá no estoque apareceu essa evidência que está aqui em compra também, tá? Então, isso tem que ter, normalmente tem, né? Para ficar mais fácil aí o entendimento, tá? Outra exigência dos papéis de trabalho, tá? É que devem conter identificação. Então, né, o que nós colocamos no slide anterior, né? Então, deve ter o nome da entidade, qual conta, a data, deve ter uma assinatura, tá? Normalmente tem o feito, conferido e autorizado, né? Ou seja, um faz o papel do trabalho, outro confere e outro autoriza, né? Então, ele tem que ter aí uma identificação. Saber qual é a empresa, qual é a conta que nós estamos fazendo o papel de trabalho, qual grupo ou subgrupo, dependendo aí. Assinatura do responsável, ó, eu que fiz esse papel de trabalho, eu me responsabilizo pelo que está registrado aqui nesse papel de trabalho. Tá? Outra exigência do papel de trabalho, devem ser legíveis e autoexplicativo. Tá? O autoexplicativo é você olhar para o papel de trabalho e conseguir extrair a informação que você precisa, né?
Aí eu queria fazer uma observação, né, em relação a autoexplicativo. Eu não sei se acontece com vocês podem me ajudar aí com isso, né? Quando se fala autoexplicativo, eu dou muito exemplo de relatórios. Eu acho que todos aqui devem lidar com relatório, né? E numa implantação de sistema, né? Ou quando a gente vai fazer um pedido de um relatório, o importante, ou quando a gente vai produzir relatório, né? Isso é importante, né? Porque às vezes nós temos que preparar um relatório e mandar para o chefe, ou mandar para a matriz, ou mandar para a filial, tá? E todo relatório ele tem que ser autoexplicativo. O que é um relatório autoexplicativo? É um relatório onde eu olho para ele e vejo que informações ele está fornecendo de forma clara, de forma simples, né? E autoexplicativo. E quando você, por exemplo, manda um relatório para alguém e esse alguém te liga perguntando coisas do relatório, é um sinalizador que, pô, esse relatório não está legal, né? Porque se eu mando o relatório para o meu chefe, só que eu tenho que ir lá explicar o relatório, isso quer dizer que o relatório não é autoexplicativo, tá? Então, no papel de trabalho de auditoria, é a mesma coisa, né? Quando se fala aqui em autoexplicativo, é assim, ó, eu olhar para o relatório e ver, identificar o que esse relatório ou o que esse papel de trabalho quer mostrar, quer evidenciar, tá? Isso eu acho bacana comentar, né? Porque vocês, sempre que forem preparar algum relatório, preparar alguma apresentação, que ela seja autoexplicativa. Que você olha assim e fala, um relatório de contas a receber. Quanto que ele é autoexplicativo? Ou seja, que informações eu preciso de um relatório de contas a receber, né? Informações que me mostrem se é um vencido, que me mostre o vencido. Se é um a vencer, que me mostre o a vencer. O que mais que eu preciso? Eu preciso saber o valor, eu preciso saber o nome, né? De quem está, de quem eu vou receber e assim por diante, tá? Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Essa vivência, né? De pegar um relatório na mão, na teoria, na prática é osso. Tem alguns que dá até raiva. Isso, o Luciano está trazendo aqui. Porque às vezes você olha o relatório e você não enxerga nada no relatório, né? Claro que o usuário tem que saber também o que ele está pedindo, o que ele está utilizando, né? Mas quando vocês forem, né, executar ou até especificar um relatório, né, preste atenção nisso, ó, tem que ser autoexplicativo. Ou seja, antes de mandar um relatório para o seu chefe, para a filial, para a matriz, dá uma olhada, passa para alguém, dá uma olhada, olha, o que esse relatório está mostrando para você, para que ele cumpra esse relatório, esse objetivo, né? O papel de trabalho é a mesma coisa, ele tem que ser legível e tem que ser autoexplicativo. Não adianta eu ter um papel de trabalho onde, se alguém precisar utilizar desse papel de trabalho para tirar alguma informação, tem que me chamar. Ó, chama o Newton lá que não estou entendendo muito bem esse relatório aqui. Tá? Pode acontecer isso? Pode. Né? E aí nós temos duas evidências aí. Né? Ou o usuário, quem está lendo o relatório, vamos dizer assim, analfabeto funcional, ou seja, não adianta eu passar um relatório de contabilidade para um cara que não imagina nada de contabilidade. Né? E aí ele não vai entender nada mesmo. Não é que o relatório está ruim, é que o usuário também não tem condições. Né? Mas normalmente, como a gente está falando de relatórios internos e papel de trabalho, né? Então quem vai ler o papel de trabalho tem que ser um auditor, então ele tem essa noção. E aí o papel de trabalho tem que ser auto-explicativo. Então vocês, na hora de fazer um relatório, especificar um relatório, tomar cuidado com o público. Para quem que vai esse relatório? Se é para um analfabeto em contabilidade, ele tem que ser bem claro, bem autoexplicativo para que esse indivíduo que não conheça das informações passe a conhecer. Se for para um público mais técnico, que seja mais técnico e assim por diante. Ok? Qual a experiência de vocês com o relatório? Alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar com a gente? Já pegaram relatórios onde você olha e não vê nada? Ou já pegaram um relatório bacana que você bate o olho e fala, pô, todas as informações estão aqui. Né?
Como usuário, né, muitas vezes a gente vai tirar relatório do sistema, né? E aí você tira o relatório do sistema para fazer uma planilha para ter outro relatório, né? Isso quer dizer que ó, esse relatório que está sendo aqui utilizado não é bacana, porque eu tenho que transformar ele depois numa planilha para conseguir explicar algo para alguém, né? E aí é um relatório que é ruim, então o melhor é especificar novamente esse relatório e mostrar para o analista ou para quem programa lá que o relatório não é bacana, tá? E como nós da contabilidade, da auditoria, né, vendemos informações, que essas informações sejam de qualidade, né? De qualidade, seja autoexplicativo, que seja legível, que seja clara, ok? Tranquilo? Faz sentido para vocês isso? E aí o que acontece? Na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade onde vocês vão preparar uma apresentação, tá? Então é o bacana que vocês utilizem, né, isso, ou pensem nisso, né, na hora que vocês formarem o grupo lá e for trabalhar essa apresentação, né? Lembra que ela tem que ser autoexplicativa, é olhar para a apresentação, ler e entender que informação essa apresentação quer dar, tá? No papel de trabalho é a mesma coisa, que ele seja, então ele é cheio de referência cruzada, ele é cheio de códigos padrão, né? Ele tem uma metodologia. Então imagina que legal você pegar um papel de trabalho, olhar para ele e conseguir desenvolver sem precisar chamar alguém para dizer, ó, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? O que você está querendo dizer aqui? Tá? Então essas são as exigências básicas do papel de trabalho, tá? Codificação. Então, codificação eu já comentei, né? Então, existem aí várias formas para codificar os papéis de trabalho. Então, a numeração sequencial, letras, combinação de letras e números e etc. Tá? Ele é mais ou menos, né, essa codificação, né? É mais ou menos como um plano de contas, né? O plano de contas ele tem lá um código, uma codificação, e essa codificação ela tem um sentido, né? Ah, tudo que começar com número 1 é do ativo, né? Então é um código que identifica. Você olha para o código e você sabe, ó, isso aqui é uma conta de ativo. Ah, 1.2 é conta do ativo circulante. Então todas as contas 12 é do grupo de ativo circulante, tá? Então os códigos, né, tanto para a contabilidade como para os papéis de trabalho é importantíssimo, tá? Então existem várias Professor, formas. Oi, diga. mais uma dúvida. Ah. Geralmente a entidade que às vezes supervisiona o produto, eles impõem, não é? Uma numeração já. Eu digo, por exemplo, o COSIF, por exemplo, seria esse tipo de indicação, né? Isso. Então o COSIF é o plano de conta das instituições financeiras, né? Essa codificação mínima, então no COSIF é uma codificação mínima, tá? Nós temos lá no COSIF 6 dígitos. Os 6 dígitos, né, mais lá o dígito verificador, tá? Ele é obrigatório usar aquela codificação inicial. O que nós podemos fazer nas contas contábeis do COSIF é, depois do padrão COSIF, eu posso utilizar outra padronização interna do banco, tá? Mas a codificação, por exemplo, do plano de contas de instituição financeira, ele é dado pelo Banco Central. Então, o Banco Central diz, ó, você vai usar essa numeração, esse padrão de contas ou de códigos, né, para registrar a contabilidade, tá? Então, eu posso... Pode falar. Eu uso como exemplo onde eu trabalho, geralmente eles usam PCI, né, que é conta para monitorar as contas transitórias. Isso. Aí eu acho que também seria um método de indicar assim, qual é a conta do que tem a descrição do PCI e o número do PCI, que seria Isso. a conta em si, que está transitando ali o dinheiro, o bem ou direito. Então, para a instituição financeira, não só para a instituição financeira, mas para todas as organizações que têm um órgão controlador, então, por exemplo, a SUSEP controla as seguradoras, então tem lá um padrão para a seguradora, tá? O Banco Central controla as instituições financeiras, então ele dá esse padrão. E é justamente isso que o Matheus está dizendo, né? Ele diz, naquele padrão de conta, o que você deve lançar.
Então, é um plano de contas mesmo estruturado, né? É uma codificação estruturada, que vai dizer, ó, nessa conta você tem que lançar esses dados. Na conta transitória você tem que lançar esses dados, tá? E para que isso? Para conseguir padronizar, né? Eu acho que o objetivo específico é para o Banco Central conseguir fazer o controle das instituições financeiras, ele utiliza esse padrão de contas, né? Então, é importantíssimo a gente conseguir padronizar essa codificação, que é a que o Banco Central faz. E nós, né, como gestores da contabilidade, né, utilizar o plano de contas, né, utilizar uma codificação padronizada e que tenha essa combinação, que tenha esse sentido. Para quê? Para que você consiga fazer realmente o controle, tá? Então, o COSIF que o Matheus citou aí é o plano de contas estruturado pelo Banco Central. E toda instituição financeira, obrigatoriamente, tem que usar esse plano de contas, né? E usar de acordo com as regras que o Banco Central determina. Tá? Ah, então a conta, eu não sei se você trabalha com transitória 188 ou 499, né? Mas se for a 188, né? 18892 são as transitórias lá do ativo, né? Ah, 49992 são as transitórias do passivo, tá? E o Banco Central diz o que você vai lançar em cada uma. Okay? Então, eu trabalho com a 499, é conta geralmente de pagamento, coisas assim, de comissão, essa parte. Contas do passivo, né? Pagamento é conta do passivo. É, conta do passivo. Isso, tem bastante, tem várias especificações dentro da... isso. É tipo 499, aí tem a 499.80, ponto 20, vai indo várias especificações. Isso, aí cada 499 tem, né? Se for outras, é 499,99, 499,92, 499,80, que é que você trabalha. Então, todos os bancos vão trabalhar com 499, né? Eu trabalhei em contas a pagar também, né? Eu trabalhava com as duas, 188 e 499. E todos os bancos vão trabalhar com a 499. O que deve mudar, né, do banco que eu trabalhei para o banco que você trabalha é o finalzinho. O finalzinho, eu estou controlando as contas, né, de pagamentos, mas da agência tal. Então, no final, eu posso colocar o número da agência ou uma referência, mas eu tenho que usar obrigatoriamente 49992. Tá? É a mesma coisa aqui no papel de trabalho. Então, usar essa sequência, usar essa combinação. Só que no papel de trabalho a gente pode utilizar letras, utilizar figuras, né? Essa codificação deve ser seguida, inclusive para arquivamento dos papéis de trabalho, né? Então, uma sequência dos papéis de trabalho, normalmente a sequência é por ativo, passivo, contas de resultado, né? Ou seja, quando se fala em codificação, não só para auditoria, mas para nós, né, da contabilidade, da área de controle, né, a codificação é para organizar o trabalho, né? Às vezes se trabalha mais com código do que com nome de conta, né? Qual é o nome dessa conta 499? O nome eu não sei, mas eu sei para que ela serve, qual é o número dela, e se trabalha muito com código, né? Lança na conta 18, lança na conta 43, né? Então, porque são tantas contas que às vezes a pessoa se baseia pelo COSIF, né, para entender o que passa pela conta. Geralmente é isso que as pessoas fazem. É bem mais fácil para a gente, né, identificar. É que a pessoa bate o olho no COSIF, olha no Bacen lá o que significa a conta e consegue saber o que está passando pela conta. Né? E é o que acontece nas empresas. Eu olho no plano de conta, eu já sei o que está passando, né? E é mais ou menos assim, né? É igual números de telefone, né? Às vezes você não sabe o nome da pessoa, mas sabe qual é o número dela, porque vocês têm sempre contato com isso. Então, usar a codificação é para isso, para padronizar, tá? E aí, numa consulta, em qualquer ocasião que você precisar utilizar, tanto do papel de trabalho, como, né, do exemplo que a gente está dando aí de plano de contas, por código fica bem mais fácil, né? Por isso que, normalmente, não, todos os papéis de trabalho têm codificação. Como todo plano de conta tem codificação, né? Eu poderia ter plano de conta só com nome. Mas como isso é feito via sistema, os códigos ajudam muito a organizar tudo isso, tá? E é importante para nós, né, para vocês, entenderem essa lógica, ter essa noção, para não ser somente um usuário, né, um usuário que sabe o número da conta. O importante é você saber, tem um número de conta e eu sei o significado desse número, né? Um exemplo que o Matheus trouxe aqui, né, quando ele fala, eu trabalho com 499. Já dá para saber que ele trabalha lá com passivo, com alguma coisa do passivo, alguma coisa assim. Tá?
Então, todo papel de trabalho vai ter uma codificação obrigatoriamente para organizar, padronizar essas informações. E aí ela fica autoexplicativa, né? Porque se eu conheço, né, tenho a noção dessa codificação, só de olhar para o código eu já sei o que está acontecendo. Tá? E isso a gente vai, né, aprendendo, a gente vai pegando experiência, vivenciando isso, fazendo isso, tá praticando isso. Por isso que eu acho bacana vocês participarem das atividades, né? Eu vi lá a atividade que eu passei, né, de normas, né, para vocês fazerem a relação entre normas. Eu observei lá que só uma colega que postou, né? Então, pô, façam isso, vivenciem isso, né? Porque é nesse momento que a gente consegue adquirir experiência. Às vezes a gente não está na prática, né? Mas trabalhando essas atividades, a gente vai pegando esse traquejo, vamos dizer assim. Ok? Vamos para o próximo? Próxima característica, propriedade dos papéis de trabalho, né? Então, ó, os papéis de trabalho são propriedades da auditoria, interna ou externa, tá? Então, o papel de trabalho é do auditor, da empresa de auditoria, tá? Embora possam servir como fonte de referência para as áreas, né, ou unidades ou órgãos auditados, não devem ser consideradas como parte dos registros ou como subtítulos para eles, tá? Então, ó, faz parte, né, serve lá para a área, mas é do auditor, é o papel de trabalho do auditor, não do órgão, tá? Não da área que está sendo auditado, ou da unidade. Os papéis de trabalho devem ser guardados por um período suficiente para atender às necessidades, tá? Então, normalmente 5 anos, tá? 60 dias para ser alterado. Então, em relação aqui ao tempo, né? É para atender às necessidades, ok? Mas no mínimo mais 5 anos, porque se eu tiver algum problema nessa demonstração financeira, é 5 anos que eu preciso ter guardada todas as evidências. Tá? Aí eu vou guardar, ok? Então, a propriedade do papel de trabalho é do auditor. Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas, angústias? Deu para ter uma noção de papel de trabalho? Sim, não? O que vocês me dizem? Além do Matheus, quem mais gostaria de contribuir com alguma... Hoje vocês estão meio assim... Aqui hoje é segunda-feira, né? Por enquanto, tranquilo, né, Andressa? Maravilha. Luciano, que é da área aí, gostaria de nos ajudar com alguma informação? Você Tranquilo. para papel de trabalho aí? Eu já peguei algum... Eu não, né? Geralmente não sou eu que pego. Mas já chegou até a mim já algumas considerações, tipo, de Big Four, tá? Tipo, a nossa empresa é auditada por Big Four, pela KPMG. Aham. Tipo, tu pega uns relatórios que chega a dar vergonha mesmo. Mas também tem uns que os caras Capricho. põe até a alma lá. Isso, até a alma vai lá. Você olha para o papel de trabalho, você vê a alma no indivíduo. Então, caraca. Uhum. Então, em relação a isso, a gente tem que levar em consideração também, né, como está sendo executado o trabalho. Não justifica, tá? Não justifica eu ter um papel de trabalho, né? Você olha assim, putz, que papel de trabalho horrível, né? Mas depende do quê? Depende do volume de trabalho, né? Às vezes o prazo é pequeno, o volume é grande, aí o negócio fica... Né? Mas não justifica, independente disso, o papel de trabalho tem que ser alguém olhar assim e falar, nossa, que papel de trabalho legal, tem até a alma do indivíduo aqui, né? Ou da conta. Tá? Porque assim, às vezes, o que acontece? Principalmente dependendo da área que a empresa vai auditar. Inventário noturno, exemplo, de loja. Dificilmente auditor mesmo vai, é mais os trainees. Então, assim, quem faz os relatórios para a noite, as considerações, são todos os trainees. Para depois passar para o auditor. Então, assim, pode acontecer às vezes um ruído na informação. Isso. E tem mais algumas outras coisas que acabam acontecendo que eles fazem. Mas acho que é de empresa para empresa. A gente já chegou o caso da gente ter que reportar, por ter sido uma falha muito grande. Eles estavam levando em consideração algo que não era aquilo. E a empresa teve que reportar lá pro... Na época não era nem a KPMG, era outra empresa. A gente teve que reportar, inclusive até trocou. Foi aí que entrou a KPMG. Uhum. Foi um problema no estoque.
Eles foram validar um inventário cíclico, e aí eles falaram que o inventário no CD não estava correto, e aí falou que não estava validando, e a gente mostrando todos os controles internos, ambiente, tudo, e os caras, não tô correto, cadê a política? A gente mostrava a política junto com a área de compliance, jurídica, e os caras, não é isso, foi uma briga. Mas aí depois os caras viram que tinha errado, aí consertou. Mas assim, a minha empresa tá para abrir capital na bolsa. Qualquer coisinha dessa pra gente acaba a nossa vida. Então tem que ficar muito no pé. Isso. É tenso. Colocou, né, que são os trainees que fazem, né? Não que os trainees, né? Eles são novos, né? Tá começando agora no cargo de auditoria, né? E eles não têm, às vezes, a experiência, né? Quando você pega um auditor mais experiente, né? Ele sabe, né? A gente tem esse feeling, né? Por ter mais experiência, por vivenciar isso, né? E, às vezes, o trainee, mesmo sendo bom, né? Às vezes, ele não tem essa vivência, essa experiência, que é o mesmo caso nosso, né? Quem tem muita experiência naquela área, só de olhar você sabe onde estão os problemas, consegue conciliar rápido, né? Só que no papel de trabalho, né, não está representando o trainee, está representando a empresa, né? Então tem que estar com a evidência correta, o supervisor ou o superior tem que validar isso e mostrar com certeza o que está acontecendo, né? Bom, feito isso, nós temos então a NBC-TA 230, que ela fala de documentação de auditoria, tá? Então vocês viram aí, né, nas duas últimas aulas, né, como é a estrutura da NBC, né, das NBCs, né? E a TA 230 está dentro desse padrão, né? Onde ela fala um pouquinho da introdução, para que serve, né? O alcance dessa NBC, data de vigência, naturalidade, objetivo, etc, etc. Da mesma forma que nós trabalhamos lá a NBC de materialidade, tá? Então, depois eu vou pedir para vocês baixarem a NBC TA 230, né? Porque nós vamos fazer uma atividade onde vocês vão se basear na NBC TA 230, então é bom vocês tê-las aí em mãos. Então, eu vou pedir para vocês baixar essa NBC para trabalhar com ela, tá? Além da NBC, nós vamos trabalhar também o capítulo 4 do livro de auditoria do Marcelo Cavalcante Almeida, tá? Então, vou pedir também para vocês entrarem na biblioteca virtual e ir lá no capítulo 4, tá? Onde vai falar de papéis de trabalho. Então, ele fala aqui, ó, dos objetivos, tipos de papéis de trabalho. Então, lá nós vamos ver os tipos, a natureza do papel de trabalho, as técnicas de elaboração de papel de trabalho, codificação e arquivamento, ó, vai detalhar, tá? Revisão e controle físico dos papéis, ok? Então, eu trouxe para vocês uma noção do que é papel de trabalho, como é que funciona. Agora, nós vamos nos aprofundar nesse assunto, ok? E para isso nós vamos trabalhar então uma atividade em grupo, tá? E essa atividade em grupo, ela é assim, ó, com base no capítulo 4 e na NBC TA 230, tá? Então esse vai ser o material suporte para a gente trabalhar essa atividade, para nós nos aprofundarmos nesse assunto. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão elaborar uma apresentação PPT, tá? Eu coloquei aqui resumo, mas não é um resumo, né? É vocês fazerem uma apresentação do que é o papel de trabalho de acordo com a NBC e de acordo com o capítulo do livro, tá? Então é nesse momento que vocês vão montar as ideias, ou seja, só de olhar para a apresentação a gente já consegue ter as informações necessárias do que é um papel de trabalho, como é que funciona, o objetivo e etc. E tal. Ok? Vocês vão fazer isso, então, em grupo. Então, eu vou dividir vocês em grupos, ok? Aleatoriamente, tá? Aleatoriamente,
Eu fiz aqui uma divisão, né? Vocês vão para os grupos. Lá vocês vão discutir entre vocês, ok? E vocês vão fazer essa apresentação simultaneamente, através das apresentações do Google, que é um link que eu vou mandar para vocês, tá? Tipo aquela atividade que nós fizemos, né? Lembra lá no início, né, do semestre, nós fizemos uma atividade compartilhada, onde cada um ia colocando lá, né, as suas contribuição para o mapa mental, né? Fizemos lá uma linha do tempo. Agora não, nós vamos fazer um PowerPoint, tá? Compartilhado, onde vocês vão lá, criam, colocam fundo, façam um negócio apresentável, tá? Um negócio bem bacana mesmo, um negócio de nível para a gente depois divulgar, mostrar esse trabalho para todo mundo, ok? Deu para entender o que nós vamos fazer? Dúvida, angústia? Porque aí eu vou preparar a sala, vou separar vocês em grupos, tá? Vou entrar em cada sala depois, mandar o link, e aí vocês vão trabalhar. Mas antes de separá-los em grupos, né? Porque quando eu mandar vocês para os grupos, eu não vou estar lá, né? Vai estar só vocês e vocês vão trabalhar em grupo, como se fosse, né, dentro de uma sala de aula, cada um na sua mesa lá em grupo trabalhando. Só queria saber se vocês entenderam o que é para fazer, como fazer e assim por diante. Sim, não? Por favor. Maria Eduardo, ok. Thalita,